dia. Hoje vamos apresentar um trabalho sobre considerações ambientais. O meu grupo é composto por Ana Carolina, Armando Galdino, Bárbara Maria e Carla Vanessa. O estresse ambiental pode afetar negativamente o desempenho. Em alguns casos, resulta em grave ameaça de vida. As categorias ambientais que mais preocupam os fisioterapeutas esportivos, em particularidade, aqueles que trabalham com esportes ao ar livre, são hipertermia, hipotermia, altitude, excesso de exposição ao sol, proteção contra os raios, poluição do ar e grama sintética. A temperatura do nosso corpo é resultado de um processo conhecido como termorregulação, que mantém a nossa temperatura dentro de uma faixa considerada normal. Garantir a temperatura adequada é fundamental para o funcionamento do organismo. Sendo assim, temperaturas muito baixas ou muito altas podem ter consequências alterando os processos biológicos e as reações enzimáticas. Por exemplo, o fisioterapeuta esportivo ele tem que compreender qual a temperatura e a umidade elas se encontram em níveis perigosos e assim prevenir a ocorrência de alguma patologia. Vou falar um pouco sobre a hipertermia. Ela consiste na elevação da temperatura prejudicial ao corpo. Os sintomas mais comuns são respiração intensa, taquipneia, taquicardia, tontura, desmaio, predisposição à câimbra, síndrome de calor, exaustão por calor e a via por esforço. Ela tem dois tipos, que é a clássica e a induzida. A clássica ela não está relacionada ao esforço físico. Ela ocorre quando tem uma falha em manter a temperatura abaixo de 36,5 graus, mesmo na ausência da atividade física. E a induzida, ela está relacionada ao esforço físico, que é quando tem uma atividade física muito prolongada, em ambiente úmido e com temperatura elevada. Assim, ela dificulta a perda do calor através da pele e aumenta a temperatura do corpo. Alguns fatores que podem causar a hipertermia é a produção de calor metabólico, a troca de calor por condução, a troca de calor por convecção, a troca de calor por irradiação e a perda de calor por evaporação. A prevenção é a hidratação apropriada, uniforme apropriada, registro de peso e monitorização do índice de calor. E o tratamento, ela pode contar, o tratamento para combater a hipertermia, ela pode ser recomendável buscar o resfriamento do organismo, onde algumas medidas elas podem ser tomadas, como banho por imersão em água ambiente fria, ingestão de líquidos frios e uniformes leves. Curiosamente, você tomar medicamentos contra a febre, ela não faz com que ocorra a redução de temperatura do ambiente, a temperatura do corpo. A hipotermia ela é uma condição em que se observa a queda da temperatura corporal do indivíduo. Ela pode ser definida como uma temperatura central do organismo igual ou abaixo de 35 graus. Ela é classificada em leve, moderada e grave. A leve é quando a temperatura está de 32 a 35 graus. Na moderada, ela está de 28 a 31,5. E na grave, ela está abaixo de 28 graus. Elas podem causar queimaduras e ulcerações pelo frio. Os sintomas mais comuns são tremor, pele fria, bradipneia e bradicardia, confusão mental e fraqueza. Quando o indivíduo fica muito tempo na exposição do frio, ele pode apresentar arrepios, que é o resultado da vasoconstricção cutânea. Logo após, ele começa a apresentar tremores, é uma forma do corpo produzir calor. Com a exposição prolongada, os tremores vão diminuindo e o corpo vai entrando em colapso. As funções vitais elas vão se alterando e a morte ela é quase inevitável quando se continua no frio. Os primeiros socorros consistem em basicamente no aquecimento do corpo do indivíduo. Quando a pessoa tem contato com água gelada, é importante retirar as roupas molhadas e úmidas e fornecer roupas secas e quentes. Se a pessoa estiver consciente, pode ser oferecida até bebidas quentes para ajudar. Aí tem a hipotermia terapêutica, que ela é uma técnica que reduz a temperatura corpórea do paciente de maneira controlada. Ela é utilizada, por exemplo, para reduzir as complicações neurológicas. A prevenção é roupas que permitam a saída de calor, mas que são impermeáveis ao vento e à chuva. Caso queira, pode usar um pano tapando o nariz e a boca e pode se usar gorro também. Por que os atletas eles vão para as cidades dias antes de se jogar? Trata-se de adaptação hormonal, que permite o corpo estender novas funções fisiológicas que deve realizar nas condições climáticas às quais está sendo exposto.
Esse processo, ele regula funções como qualidade do suor, que precisa ser produzido quando tem que liberar, temperatura, adaptação das células aos níveis dispostos de oxigênio e quantidade de sangue no corpo. Tais mudanças começam imediatamente após a chegada do lugar, mas total adaptação do organismo, ela demora um tempo para acontecer. Em média, desse tempo é 10 a 14 dias, que é para poder ter a aclimatação. Quanto mais tempo passar no ambiente, mais adaptado ele vai estar. Quais são os fatores que devem ser considerados? Deve ser considerada a umidade do ar, que ela é ideal entre 40% e 70%. A radiação solar, que é uma radiação muito forte, ela pode causar queimaduras graves e dificultar a visualização da bola. E a incidência de chuvas, porque os esportes praticados ao ar livre, eles estão sujeitos a níveis de precipitação. Porém, quando as chuvas são muito intensas, ou ela vinha acompanhada de descargas elétricas, a prova pode se tornar muito complicada e pode ter muito risco para os atletas. A altitude é mais um dos fatores que interferem no desempenho do atleta. E nesse tópico vamos abordar algumas características, algumas curiosidades e como a altitude age no corpo do ser humano, principalmente do atleta. Então, a título de conhecimento, destaco aqui duas cidades. A primeira, a cidade de Bogotá, na Colômbia, que fica a cerca de 2.500 metros, 2.600 metros. E também a cidade de Potosí, na Bolívia, que está a 4.000 metros de altitude. Então, sabendo essas informações, a gente se pergunta, e o Brasil? Em que altitude está o Brasil? O Brasil varia de 200 metros até 1.000 metros, ou seja, bem abaixo dessas cidades. Para a gente ter noção, o ponto mais alto do Brasil se chama o Pico da Neblina, localizado na Amazonas, que tem 3.000 metros de altitude. Porém, no Pico da Neblina não é praticado atividades como futebol, entre outras. Então, a uma altitude de 2.200 metros, ocorre de 7 a 10% da queda do consumo máximo de oxigênio, levando a uma deterioração do desempenho, levando a uma redução do desempenho do atleta em eventos de alta duração. O que seria um evento de alta duração? Uma partida de futebol contendo 90 minutos já seria uma duração alta. Então, muitos atletas, muitos fisioterapeutas observam essa dificuldade em respirar na altitude. É tanto que alguns torcedores levam a altitude como brincadeira, como o temor dos outros times rivais, movido muitas vezes pela paixão pelo seu clube. Então, por causa dessa altitude, o que é feito? O que acontece no nosso corpo em relação a essa altitude? Primeiro, há uma queda do consumo de oxigênio. Essa queda do consumo de oxigênio é compensado com a taquicardia. Então, o aumento da frequência cardíaca desse atleta. Ele, depois da taquicardia, passa a acontecer com hipoventilação. Começa a respirar mais rápido. Ele respirando mais rápido, o oxigênio entra e não é absorvido completamente. E, em seguida, acontece a diminuição dos glóbulos vermelhos. Então, a forma de adaptação. Como se dá essa adaptação? A adaptação se dá por 3 fatores, que é nativo da terra, o visitante ou o residente. No caso do nativo, são aquelas pessoas que já moram nesse ambiente há muito tempo. Exemplo da Cordilheira dos Andes, que seu pico máximo pode chegar a 6.000 metros, quase 7.000 metros, na verdade. Então, esses nativos, eles já têm uma capacidade pulmonar maior capacidade alveolar e capilares. Então, o corpo dele já está adaptado a essa altitude. Temos residentes, que são pessoas que passaram a morar nesse ambiente há alguns meses ou até anos, que eles têm um processo de acomodação. Então, o seu corpo passa a se acomodar a esse ambiente. E também os visitantes, que são aquelas pessoas que vão apenas 2 dias ou 3 dias antes para fazer para aquele exercício. Então, o que especialistas falam? Qual a quantidade de dias necessária para que essa acomodação seja feita com o máximo de segurança?
eles recomendam que a comitiva e os atletas eles chegam nesse ambiente com cerca de 2 a 3 semanas de antecedência. No entanto, é meio que decorrente do calendário das equipes, isso não acontece. Então, eles tentam vir 2 ou 3 dias antes para evitar esses efeitos. Normalmente, não é o suficiente, mas aí eles têm essa alternativa para poder tentar minimizar. E aí, a altitude, ela pode ser prejudicial e pode levar até a morte. Então, algumas doenças que a gente vai listar aqui são características desse tipo de altitude. Que é o mal de montanha aguda, ele é caracterizado por simplesmente você estar acostumado em uma certa altitude e você elevar, você ir para uma altitude um pouco mais alta. O edema pulmonar, ele acontece mais ou menos em uma altitude de 2.000 metros, 2.700 a 3.000. Um dos principais sintomas nessa patologia é a dispneia, a tosse, a dor de cabeça muito, muito grande. Outra patologia que também pode acometer é o edema cerebral de altitude. No entanto, apenas cerca de 1% sofre dessa patologia durante a escalada, durante a partida. Ele acontece normalmente junto com o edema pulmonar. Então, esses dois têm um efeito mais sistêmico e pode levar, inclusive, à morte. Então, acontece dor de cabeça, a pressão intraocular, a pressão craniana aumenta, levando possivelmente à morte. E aqui já são as características da célula falciforme. Algumas pessoas têm a célula falciforme como coisa fisiológica, já nasceu assim. Outros passam a desenvolver e a piorar com esse quadro, na altitude. Os atletas, em conjunto com seus treinadores, fisioterapeutas esportivos e outros profissionais das equipes de apoio, com frequência passam muito tempo ao ar livre, sob a luz direta do sol. Com isso, no geral, a precaução de aplicar cremes protetores para proteger esses indivíduos do excesso de exposição aos raios ultravioletas é totalmente ignorada. E, por causa disso, geram alguns efeitos nesses atletas. A curto prazo, ocorrem queimaduras, insolação e descamação da pele. A médio prazo, podem aparecer manchas nessa pele e, a longo prazo, além dessas manchas, podem aparecer rugas e pode ocasionar também o câncer de pele. Esses efeitos mais graves a longo prazo são o envelhecimento e o câncer de pele. Pode acontecer também o envelhecimento precoce, e esse envelhecimento precoce da pele é caracterizado pelo aspecto seco, quebradiço da pele e pela diminuição de sua elasticidade também. O câncer de pele, a gente sabe que é o tumor maligno mais comum entre os seres humanos e tem sido associado bastante em termos epidemiológicos e clínicos. A exposição à radiação ultravioleta também. Embora haja suspeitas de danos ao DNA, não se sabe ao certo essa causa do câncer de pele. Mas os principais tipos são o carcinoma celular basal, o carcinoma celular escamoso e o melanoma maligno. E, felizmente, a porcentagem de cura excede a 95% quando detectando precocemente e tratando. É importante também ressaltar que peles menos pigmentadas são mais suscetíveis a esses efeitos. Para evitar esses efeitos e prevenir muitos desses danos da radiação ultravioleta, é importante a aplicação do protetor solar. A eficácia do protetor solar em absorver a radiação que provoca queimadura solar é expressa pelo fator de proteção solar, FPS, siglazinha. Ele é um protetor eficaz em absorver a radiação que provoca queimadura solar. Um fator de proteção solar igual a 6 indica que o atleta pode ficar exposto à luz ultravioleta 6 vezes mais que sem o protetor antes da pele começar a ficar vermelha. Valores mais altos proporcionam períodos mais longos de proteção. No entanto, atletas que têm história pessoal ou familiar de câncer de pele podem sofrer dano significativo à pele, inclusive quando usam um protetor solar com fator de proteção solar 15. Por isso, esses indivíduos devem passar protetores com fator de proteção solar 30.
O protetor solar ele deve ser usado com regularidade por atletas, treinadores e fisioterapeutas esportivos que passam algum tempo em ar livre, em especial quando eles têm a pele, cabelos claros, olhos azuis e pele que queima com facilidade também. As pessoas de pele escura também devem usar o protetor solar para prevenir danos causados pelo sol. Independente da cor de pele, a gente sabe que na cor de pele mais clara, os danos são maiores, mas que a longo prazo também, pessoas de tom de pele mais escuro também têm esses danos. A exposição ao sol provoca envelhecimento precoce da pele, como a gente falou no início, criando rugas, sardas, vasos sanguíneos proeminentes e a pele áspera também. Com isso, induz a formação de tumores pré-cancerígenos e aumenta o risco de desenvolvimento de câncer de pele basal e escamoso, uma vez que de 60% a 80% da exposição ao sol frequentemente ocorre até os 20 anos de idade e todos com mais de 6 meses de vida devem usar protetor solar. A luz do sol refletida pela água, areia e neve podem aumentar efetivamente a exposição solar e o risco dessas queimaduras. Então, é importante a gente evitar a exposição solar, principalmente durante os horários de pico, de 10 a 16 horas, treinar nas primeiras horas ou nas últimas horas do dia, usar o protetor solar com fator de proteção 15 ou mais em todas as áreas expostas de pele, mesmo se o dia estiver nublado. Inclusive, quando está nublado, pode queimar mais ainda a pele desse atleta ou das pessoas no dia a dia. No mercado de uma grande variedade de produtos, pertencentes à categoria de proteção solar, e para escolher a opção mais apropriada, recomenda-se a consulta com um dermatologista, porque aí ele vai escolher de acordo com o seu tipo de pele. É importante também usar o óculos de sol com proteção anti-UV, para ter uma proteção maior e, por enquanto, pelo menos enquanto está tendo o treino físico, sem uma bola também. Usar protetores em bastão para os lábios e também ao redor dos olhos, porque são mais resistentes ao suor. Alguns outros cuidados com a pele que devemos ter para praticar esportes ao ar livre são o uso de bonés e chapéu, que protegem o couro cabeludo, orelhas e a face, que são áreas que sempre estão expostas ao sol e têm um risco maior devido à radiação acumulada. É importante também ressaltar que o filtro solar ele deve ser aplicado 30 minutos antes dessa exposição ao sol, e que precisa ser passado em quantidades generosas em todas as regiões e deve ser repetido a cada 2, 3 horas. É importante também cobrir a pele com bermudas longas e camisas de mangas compridas, mas que também aposte em roupas que favoreçam a transpiração, opte por cores claras, porque elas absorvem menor quantidade de raios solares. Também não se deve esquecer da hidratação, né? É muito importante que você beba água em qualquer esporte, em qualquer atividade física que realize, bastante líquido, e também é bom para refrescar, jogar um pouco no rosto, na nuca, durante o treino. Procurar fazer as atividades físicas nos horários de sol menos agressivos, antes das 10 horas e após as 5 horas. Usar meiões para absorver o suor e bloquear essa radiação solar. E após a exposição ao sol, é importante também hidratar a pele, pois o calor e a radiação promovem a evaporação intensa da água e a desidratam. Então, é importante o uso do pós-sol e beber mais líquido ainda do que durante o exercício. Pesquisas realizadas indicam que os raios são a segunda causa de morte por fenômenos climáticos, sendo responsável por milhares de mortes por ano nos Estados Unidos. Em resultado do risco associado às tempestades com descargas elétricas a que estão sujeitos os atletas e sua equipe. A ANATA publicou uma declaração com orientações para os fisioterapeutas esportivos. De início, ao sentir os cabelos em pé e a pele formigar, deve-se agachar imediatamente e ficar de cócoras, joelhos dobrados, mãos e braços enlaçando as pernas e cabeça baixa. Não deixar o corpo estendido. Logo após, se ver ou ouvir o trovão ou relâmpago, e se o intervalo entre eles chegar a 30 segundos, deve-se interromper a atividade e buscar um abrigo coberto imediatamente. Depois, é importante que esse abrigo seja uma construção, porque é o abrigo mais recomendado por ser mais protegido. Se não houver nenhuma construção, buscar um carro, um barranco ou um vale. Deve-se evitar árvores frondosas e postes telefônicos. Em qualquer um dos locais ao ar livre, é importante ficar de cócoras, como mencionado no início. Durante todo o tempo,
É importante evitar águas paradas e objetos de metal, como arquibancadas metálicas, chapas ou travas metálicas de calçados e até guarda-chuvas. É importante esperar 30 minutos após o último som do trovão ou estouro de relâmpago para retornar ao jogo. Todas as instituições, elas devem desenvolver um plano de ação emergencial a ser implementado no caso de uma tempestade com raios. Esse plano, ele deve incluir uma cadeia de comandos para determinar quem vai monitorar tanto previsões do tempo como mudanças climáticas de natureza ameaçadora e quem vai também tomar as decisões relativas à saída do time de campo ou seu retorno com base em critérios pré-estabelecidos. Se houver um trovão ou um relâmpago, você então corre o risco iminente e deve procurar abrigo seguro em um local. As tempestades mais perigosas, elas não mandam avisos e nem sinais, não são vistas e nem ouvidos relâmpagos ou trovões. Os raios, eles sempre são acompanhados de trovões, embora 20 a 40% dos trovões não sejam ouvidos por causa de perturbações atmosféricas. O método de contar o intervalo entre os dois, flash to bang, dá uma estimativa da distância que estamos no local onde o raio caiu. Esse flash to bang é um intervalo entre o trovão e o relâmpago. Ele dá o número de segundos que ocorre do momento em que se vê o relâmpago até o estourar do trovão dividido por 5, para determinar a distância em que o raio caiu. Tanto a NATA quanto a NSSS, que é a National Severe Storm Service, recomendam que, para retomar o jogo, deve-se esperar 30 minutos, como falei no slide passado, após ter ouvido o som do trovão ou ter visto o relâmpago pela última vez. Esse tempo ele é suficiente para permitir a passagem da tempestade e ficar fora da área de risco dos raios. A noção perigosa e errônea de que é possível ver o relâmpago chegando e ainda ter o tempo de agir antes do raio cair pode ser fatal. Na realidade, o relâmpago que enxergamos é apenas um reflexo nas nuvens do brilho do raio que já bateu no chão, e não do seu trajeto de cima para baixo. Quando o relâmpago aparece no céu, é porque o raio já caiu. Tem um aparelho, que ele é o detector de raios, chamado detector de raios. Ele permite saber o nível de atividade da tempestade e determina para que lado está se movendo. Quando esse instrumento ele detecta a queda de um raio, ele emite um sinal audível e acende logo o indicador, que permite que se veja a distância em que o raio caiu por último e mais próximo. Se esse indicador ele acender, marcando a faixa de 3 a 8, geralmente se considera que há uma condição ambiental perigosa. E toda atividade ela deve ser transferida no mesmo instante para um ambiente fechado. Esses detectores de raios custam menos de $200 e, portanto, são uma alternativa mais barata do que contratar um serviço de meteorologia para fornecer informações sobre as condições climáticas potencialmente perigosas por meio de um pager. E também acaba sendo melhor, mais rápido de se avaliar isso. Poluição do ar. A poluição do ar é um problema significativo em todos os lugares, mas em particular nas áreas urbanas, como grandes indústrias e tráfego pesado de automóveis. Uma vez que passamos longos períodos ao ar livre, durante treinamentos ou competições, os atletas podem ficar mais sujeitos a efeitos da poluição do ar do que indivíduos sedentários, que permanecem em ambientes fechados. Há dois tipos de poluição: o nevoeiro fotoquímico e a fumaça. O nevoeiro fotoquímico consiste em dióxido de nitrogênio e ar estagnado, sobre o qual atua a luz solar para produzir ozônio. A fumaça é produzida pela combinação de monóxido de carbono, dióxido de enxofre e partículas que emanam da combustão de combustíveis fósseis, como o carvão. Prevenção. Para evitar os problemas gerados pela poluição do ar, o atleta precisa interromper ou diminuir significativamente as atividades físicas durante o período com elevado nível de poluição. Se for realizado, a atividade deve acontecer em horários de menor tráfego e quando a temperatura ambiente está mais baixa.
E para finalizar as condições ambientais, temos a grama sintética. A grama sintética ela passou a ser muito utilizada na última década, inclusive chegando ao Brasil. Então, hoje temos dois estádios, um dos principais estádios, um que é o Allianz Parque, onde o Palmeiras manda seus jogos, e o outro é a Arena da Baixada, onde o Atlético Paranaense manda seus jogos. Mas, voltando para a parte fisioterapêutica, qual é a preocupação com a grama sintética? É na parte da lesão. Alguns estudos falam que a grama sintética tem contribuição na ocorrência de algumas lesões, como rompimento do ligamento cruzado anterior, como rompimento de ligamento colateral e medial do joelho. Já outros artigos falam que, pela modernidade que vem sendo fabricada a grama sintética, isso não tem relevância. Então, ambos se parecem muito, e o que deve realmente ser treinado, ser treinado é o gestual esportivo. Então, quais são as vantagens da grama sintética? É a praticidade na manutenção e instalação, é muito mais fácil do que a grama normal. Não depende de fatores como clima e umidade, então não precisa ser molhada. E, consequentemente, quando não molha a grama, a bola ela não corre tanto, ela não fica mais rápida. E também melhora na dinâmica do jogo, justamente por causa disso. E o material são os fios de polietileno e propileno colocados em uma base de areia, com pedrinhas de borracha ou de ambos. Então, a grama sintética vem sendo cada vez mais modernizada para ser até melhor que a própria grama natural, ou chegar próximo e evitar lesões.